Saudações indivíduos, aqui quem vos fala é o Pamplona e o Maico, discentes da disciplina de História Medieval, turma 2021. Este é o canal História Medieval UFSC e hoje falaremos um pouco sobre um trecho da obra A Civilização Feudal, do ano 1000, A Colonização da América, de Jérôme Bachet. Jérôme Bachet é um historiador medievalista francês e professor na Parisiense École des Hautes Études en Sciences Sociales. Sei lá, se eu falei certo, porque eu não falo francês. Ele foi aluno de Jacques Legoff e especializou-se nos estudos de iconografia, o que fortemente influenciou suas obras, e escreveu este livro no ano de 2006. Aqui, nós usaremos a edição brasileira do ano de 2012. E como propósito de abordagem, optamos por atender ao espírito da educação e direcionar os esforços inquisitivos aos aspectos mais culturais que, de uma maneira ou outra, combinaram nas reformas da intelectualidade carolíngia ou surgiram em decorrência dela. Pergunta número 1. Maico, a queda do Império Romano é frequentemente creditada às invasões bárbaras. O quão válido pode ser considerado esse raciocínio? E, em adendo, como a resolução dessa questão apresenta-se como algo pertinente ao tema de história universal? A primeira coisa a ser observada no texto é a preocupação do autor em definir os termos do discurso, né? Quer saber se as invasões bárbaras foram a causa da queda do Império Romano. O autor quer saber o que são bárbaros e se o que fizeram foi de fato uma invasão. A palavra bárbaro refere-se no período em questão aos não-romanos em geral. Dado o contexto histórico abordado pela obra, pode-se muito bem entendê-la como equivalente ao termo povos germânicos, povos esses que o autor descreve da seguinte maneira: ignoram de início toda a cultura urbana tão estimada pelos romanos, não se entregam aos arcanos do direito e da administração do Estado, desconhecendo a prática da escritura. No entanto, sua coesão social e política, em torno de seu chefe, ou ainda sua habilidade em matéria de artesanato, e principalmente do trabalho com metais, superior à do mundo romano, asseguram-lhes algumas vantagens, permite que eles se aproveitem das fraquezas de um império em dificuldade. Quanto às invasões, deve-se notar que a ocupação bárbara estende-se para além dos conflitos com os romanos. De fato, o autor classifica como uma infiltração lenta, durante vários séculos, como uma imigração progressiva e muitas vezes pacífica, né? E ainda nas suas palavras, o Império soube, então, em um primeiro momento, tentou absorver essa imigração ou compor com ela, antes de desaparecer sob o efeito de suas próprias contradições, exacerbadas à medida que a infiltração estrangeira se ampliava. Isso, de certa maneira, pode ser interpretado como o Império olhou, viu vindo, tentou abarcar, tentou compreender, tentou agregar, e quando viu que estava tendo um resultado muito melhor do que o que era esperado, resolveu que era preferível se opor aos povos bárbaros, né? Viu a facilidade deles de se adequarem, ou a facilidade deles se infiltrar no território romano e de se tornar parte do Império Romano, mas ainda manter a sua característica. Para associar o tema ao conceito de história universal, pode-se ainda perceber a importância multilateral da fronteira norte do Império, que transcende aí a narrativa polarizadora e revela ali uma gênese das migrações germânicas oriundas do sedentarismo de tribos, como foi o caso dos visigodos ao redor das rotas de comércio. A famosa espada Ulfbert, por exemplo, é de design franco, muito provavelmente originado no reino da Renânia, que usa uma técnica de metalurgia que foi criada no Sri Lanka e foi importada para o norte europeu através da região islâmica. Então, tecnicamente, a criação tida como a mais viking, ou a mais escandinava, como preferirem, é na realidade uma técnica de metalurgia asiática. A conclusão que pode se tirar disso é que não se trata de uma guerra entre civilização e caos, mas uma progressiva divisão do espaço outrora ocupado pelo Império, entre diversos povos estrangeiros. Vândalos instalam-se no norte da África, visigodos na Espanha e na Aquitânia, os ostrogodos na Itália, burgúndios no leste da Gália, francos ao norte da Gália e na Baixa Renânia, anglos e saxões que estabelecem-se na Grã-Bretanha e lombardos instalam-se na Itália. Isso responde, quais mudanças dão gênese à Idade Média, ao período do medievo. Agora, Mike, quais as mudanças políticas, econômicas e culturais que podem ser percebidas a partir do início da Era Medieval? E, além disso, quais foram as suas consequências, diretas ou não, para a formação do período como o conhecemos? Bom, com o fim do Império Romano, há uma subsequente queda na infraestrutura que ele originou, né? Isso gera um inevitável declínio do comércio supralocal, ou seja, o comércio saindo da região, de forma que houve uma regionalização da produção. Consegue-se então perceber um paralelo com a política contemporânea? Grandes estruturas, como as cidades, também declinam, e os campos passam por transformações, com o foco na regionalização e o desenvolvimento de inovações técnicas, né? Aliado a isso, também tem a progressiva descontinuação das práticas escravagistas, pelo menos nos moldes romanos, né?
apesar da incapacidade de se precisar o porquê. Ninguém tem, pelo menos o Bashir não consegue precisar o porquê. A data ou o modo pelo qual a escravidão rural veio a desaparecer, a unanimidade em afirmar que o século XI ela já não mais existia. E dentre as causas mais apresentadas encontra-se a negação da subhumanidade do escravo, promovida pela Igreja cristã. O fim das guerras ao estilo romano, os escravos de pilhagem, agora tratavam-se de vizinhos com a mesma língua e cultura. E a partir de Mark Bloch, o desaparecimento progressivo da economia passada e o subsequente antilucro da escravidão e a adoção do processo de chasement, ou ainda, segundo Pierre Doquet, das revoltas dos escravos em suas lutas de classe. A precisão de uma data é igualmente impossível nas condições atuais. Visões que apontam para algum dos extremos são facilmente desaprovadas, e Pierre Bonassi afirma que a extinção do regime escravagista é uma longa história que se estende por toda a Alta Idade Média. Somando a todos os fatores já apresentados, cabe notar que a cristianização do Império Tardio por Constantino não acabou com a entrada no medievo. De fato, é na Idade Média que a Igreja cresce e se consolida definitivamente, apesar do fato de que vários povos germânicos já haviam se tornado cristãos ao adentrarem ao Império. Eles acabaram caindo na heresia ariana oposta pelo Concílio de Nicéia. Foi apenas no fim do século V que Clovis, rei dos francos, converte-se ao cristianismo ortodoxo e batiza-se juntamente com 3.000 soldados. Com isso, empreendeu campanhas militares contra os visigodos arianos e promove uma nova onda de ortodoxia. Né? O paganismo persiste no norte, e somente em 731 que Beda, o Venerável, pode declarar findada a lenta conversão da Bretanha. No caso dos saxões, a sua cristianização só ocorre com o domínio de Carlos Magno, e é apenas no ano 1000 que o Ocidente pode se declarar inteiramente cristão. Aproveitando o tema da cristandade, no campo religioso podemos perceber o florescimento do movimento monástico, que impacta aí as dinâmicas entre o leigo e o clero. A figura do bispo, aí agora como a principal autoridade eclesiástica, porque até então aí não havia organização em função do papado, né? E por fim, o início do culto aos santos e a sacralização das relíquias. Pode ser explicado pelo esforço de evangelização da população pagã. Né? Era necessário que houvesse um culto aos santos e sacralização de várias relíquias para que o paganismo fosse sendo transformado aos poucos na cristianização. A árvore era milagrosa, o fruto da árvore curava as pessoas, não porque a árvore em si era milagrosa, a natureza já não era mais mística, né? A árvore agora curava as pessoas porque um santo havia passado por ali e consagrado à árvore poderes de cura. É nesse processo que houve grande sincretismo religioso e a inserção de vários dogmas que levaram posteriormente à reforma protestante. Pamplona, tendo isso em mente, né, o que tu acha que se pode dizer em um esforço apologético contra os que acusam a Idade Média de não passar de um período de estagnação da humanidade? Em outras palavras, a gente pode realmente considerar esse período como Idade das Trevas? É uma excelente pergunta, eu queria ter pensado nela. Eu ter criado ela. Cara, essa talvez seja a pergunta mais importante feita até agora, porque é da sua resposta que depende a validade dos estudos medievalistas. Perceba que se é verídico que o medievo equivale a uma época de estagnação intelectual e cultural, seu estudo só pode subsistir em uma das seguintes maneiras: como uma análise de caso da tragédia humana ou como uma nota de rodapé no rumo à modernidade. Em ambos os casos, isso nos parece inaceitável. Me arriscaria em dizer que o melhor exemplo dos avanços intelectuais do medievo, pelo menos no que se trata da Europa, é o dito Renascimento Carolíngio. O nome é bastante intuitivo, trata-se da retomada do processo ordenador nos domínios de Carlos Magno e, por conseguinte, permitiu diversos avanços econômicos e culturais. Eu faço questão de falar de avanços econômicos porque eles são grandemente responsáveis por proporcionar as condições necessárias ao avanço intelectual que lhes é contemporâneo. Além do mais, carregam um aspecto mais óbvio da multiculturalidade, aspecto essencial da história universal. Afinal de contas, foi esse ordenamento que permitiu a evolução das economias regionais e abriu as portas para o comércio com os muçulmanos ao sul e os normandos ao norte. E eu desafio qualquer um da audiência a apontar um caso de florescimento cultural em uma sociedade isolacionista. Agora ao ponto central. Carlos Magno reuniu em sua corte intelectuais do clero, de forma que o pensamento e a literatura encontraram amplas oportunidades de crescimento. A intelectualidade carolíngia vê com bons olhos e orgulha-se de sua literatura e da posse de obras clássicas, no sentido formal da palavra. O autor diz, de fato, o objetivo principal dos letrados carolíngios é o de ler e difundir os textos fundamentais do cristianismo. Trata-se de dispor de exemplares mais numerosos e mais confiáveis de livros essenciais. Em primeiro lugar, as Sagradas Escrituras, mas também os manuscritos litúrgicos,
dispensáveis à celebração do culto, bem como os clássicos da literatura cristã. Além disso, avanços técnicos como a minúscula carolina, a separação das palavras e a organização da escritória em algo que pode-se comicamente denominar de suboificação do esforço copista levaram a uma expansão considerável da produção e reprodução de obras literárias, dentre as quais vale ressaltar nem todas eram cristãs. Uma dúvida para os ouvintes: seria a preocupação do clero em resguardar a literatura pagã uma gênese remota da preocupação universalista da história? São contrapontos interessantes à ideia que a gente tem da Idade Medieval como Idade das Trevas, né. A gente tem aí a preservação de muito conhecimento sendo feito por quem a gente julgava ter destruído muito conhecimento também, não negando que o ocorreu. Mas considerando isso, o renascimento cultural que foi fomentado pela elite carolíngia foi um dos marcos do novo império, correto? Quais foram as principais formas em que essa evolução cultural se apresentou e sob quais aspectos ela influenciou seus arredores durante o período, Paulo? Cara, a preocupação do clero com o mantenimento do bom latim é a marca da gramática e da retórica carolina. Isso torna as ciências, essas ciências, né, supraditas, ordenadoras de todo o saber. A restauração da língua latina é, assim, um dos grandes feitos dos clérigos. Na condição de língua erudita, isso é, separada das línguas vulgares, acaba gerando um bilinguismo que torna-se característico de todo o período medieval subsequente. Há, em decorrência disso, um distanciamento ainda maior entre clero e os leigos, mas, em contrapartida, a formação de uma unidade em torno de toda a Igreja Ocidental. Algo digno de nota no processo de unificação formado pela língua erudita é a facilitação do intercâmbio intelectual entre nações. De fato, essa noção persistiu para muito além das fronteiras temporais da Idade Média, e a sua degradação foi duramente criticada por intelectuais muito posteriores ao período. Além disso, o clero carolíngio buscou unificar a liturgia católica pelo Império. A reforma litúrgica conta com o livro sacramentário e o dito gregoriano. O ponto unificador, Roma, torna a hierarquização da instituição católica ainda mais afirmada. E por fim, as reformas carolíngias estenderam-se para a arte e, por conseguinte, para a arquitetura. Eis aí a gênese do esforço nas construções majestosas das igrejas, que não apenas abarcam um aspecto utilitário emergente, dadas as consequências da sacralização das relíquias católicas, mas constroem sobre ele uma estética simbólica ímpar e excepcional. E é isso aí. Tranquilo. Desse jeito a gente pode perceber que houve muito avanço cultural, muito avanço tecnológico, houve o abarcamento de várias culturas diferentes, não houve só um fechamento da Europa e uma caça às bruxas constante, como a gente imagina que há, né. Só abre um pouco os olhos para o crescimento que houve na época. Toda unificação ela é exclusiva, ela exclui aqueles que não estão inclusos nessa unificação. Mas quando tu exclui todos os outros grupos, tu acaba unificando o teu próprio. Né? E dependendo de como isso é feito, aos moldes da unificação intelectual feita pelo latim, isso pode gerar alguns avanços extraordinários, aos modos que o mundo nunca tinha visto antes. Né? E é esse o período da intelectualidade carolíngia. Bem no auge da tão dita Idade das Trevas. Eu fui o Michael E eu fui o Pamplona. e a gente se despede aqui. A todos uma boa semana.